Olá pessoal, estamos aqui agora, né? Hoje novamente para correção da prova da Unicamp 2021 do segundo dia. A data de hoje é dia 7 de janeiro de 2021, beleza? Então, provinha de física. Vamos lá, começando aqui pela questão número 49. Diz assim, a SN20, ou melhor, tem um textinho aqui antes, né? Recentemente, uma equipe internacional de cientistas detectou a explosão de uma estrela conhecida como SN2016 APS, que teria sido a explosão de supernova mais brilhante registrada. Essa explosão de supernova dista da Terra 4 bilhões de anos-luz, enquanto a supernova DES16C2NM, localizada a 10,5 bilhões de anos-luz de distância da Terra, é a mais distante já descoberta. Então, repara que ele comparou aqui duas supernovas. Considere que uma explosão das duas supernovas ocorra simultaneamente. Quando o sinal luminoso da explosão da supernova mais próximo for detectado na Terra, mais próxima é essa, né? Tá, 4 bilhões de anos-luz. A radiação luminosa da supernova DES16C2NM, essa segunda aqui, estará a uma distância de quanto? Galerinha, ano-luz é uma unidade que mede distância. Então, uma supernova explodiu junto com a outra. Quando essa daqui, a radiação dela chegar na Terra, ainda vai faltar uma distância de 6,5, é só subtrair, ó, 6,5 bilhões de anos-luz. Então essa já é a distância, que foi o que ele pediu. Só que tem que passar para quilômetros. Então é um tipo de pergunta bem tradicional. Para isso, ele deu quanto vale um ano em segundo e a velocidade da luz. Vamos apenas escrever aqui antes, ó, questão 49, vamos escrever assim, o ΔS, ele já é 10,5 menos 4, que dá 6,5. A unidade aqui é bilhões de anos-luz, ok? Com essa informação do ΔS, falo mais uma vez, né, é importante salientar, a gente também já tem o tempo, né? ΔT é de 6,5 bilhões de anos. Ah, mas não pode botar em anos, tem que colocar em segundos. Então vamos substituir. ΔT é 6,5 vezes, quanto vale, melhor, 1 bilhão, né? Vale 10 na 9, e agora sim, quanto vale um ano em segundos? 3 vezes 10 na 7, ok? Então o ΔT aqui vai dar 3 vezes 6 dá 18, 3 vezes meio dá 1,5. Isso aqui dá 19,5 vezes 10, 9 com 7 dá 16, né? Aqui a unidade é metros. Beleza? 19,5 vezes 10 na 16 metros. Pode até... Opa! O senhor fez uma besteira aqui, me desculpe. Segundos, né, gente? Segundos. Desculpa aqui, errei a unidade medida, tá? Pode até deixar assim, né? Qual equação, Vedana, que eu vou usar para achar o ΔS em quilômetros, né? Que é o que a alternativa pediu. É a equaçãozinha que cai na Unicamp todo ano, né, gente? V igual a ΔS por ΔT. Velocidade da luz, vou colocar do lado, ó, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, tá denunciado. O ΔS é o que a gente quer, né? O ΔT é 19,5 vezes 10 na 16 segundos. Passa para lá multiplicando. 3 vezes 20 daria 60, então isso aqui é alguma coisa próximo de 6, um pouco menos, né? 5,9, isso foi uma coisa bem interessante, gente, vale a pena para o senhor chamar a atenção. Muitas questões da prova, especialmente de hoje, né? Você não precisava nem terminar as contas, porque os números estavam tão redondinhos que você via lá, putz, só pode ser essa alternativa. Viu o que o professor fez? Vou falar de novo, ó. 3 vezes 20 daria 60. Então tem que ser alguma coisa um pouco menor do que 60. Aí a única alternativa que tem lá com alguma coisa que pode ter sido um 60 um dia, né, ou um pouco menor, é o 59 aqui, ó. Entendeu? Então você não precisa terminar a conta, né, letra D. Isso aconteceu em várias questões, tá? Bom, essa era a primeira questão da prova, né? Você começou com o pé direito. Depois vem lá a questão número
50 diz assim: eu diria para ti que a questão número 50, ela, para um aluno que gosta de ler, sabe, sobre curiosidades, né, acompanhar esses canais do YouTube e tal que falam sobre curiosidades de ciência, né, de uma forma geral, sobre pesquisa, essa pessoa pode ter sido ajudada aqui. Bom, vamos lá. Os cientistas estimam que no momento da explosão, a massa da supernova SN 2016 APS era 50 a 100 vezes maior que a massa do Sol. Se o Sol tivesse a massa dessa supernova, mantendo-se a sua distância da Terra, a velocidade de translação da Terra em torno do Sol deveria aumentar e o período do ano terrestre diminuir como consequência disso, tá? É a própria letra A já de cara. Você entendeu a frase? Se o Sol tivesse a massa da supernova, ou seja, a massa da supernova é muito maior do que a massa do Sol. Então a pergunta é assim: se o Sol tivesse uma massa muito maior, para manter a distância da Terra até o Sol igual ela está hoje, o que tinha que acontecer? A velocidade de translação da Terra tinha que ser muito maior. Talvez a tua intuição pudesse te ajudar. Talvez um pouquinho de conhecimento sobre a história da astronomia, né? Por que os planetas estão onde estão, ok? Por que eles não caem no Sol e tal. Pô, Vedana, eu não leio muito e eu gostaria de saber uma outra forma, não leio muito essa área, né? Eu gostaria de saber uma outra forma de chegar nisso. Gente, a força resultante centrípeta que mantém os planetas, né, em órbita, e no caso da Terra não é diferente, é a força gravitacional. Então ia ficar assim: G, massa do Sol, massa do planeta, dividido a distância aqui, né, ao quadrado. Só que a distância é o raio da trajetória. Essa aqui é a mesma massa que essa, é a massa de quem gira, é a massa do planeta. V quadrado sobre R. Você pode cortar aqui, ó. Pode cortar a massa também. E aí ficou G vezes a massa do Sol, massa do Sol, dividido pelo R, igual a V. Pode até tirar a raiz quadrada se quiser, eu vou deixar aqui V ao quadrado. Aí você faz uma proporçãozinha aqui, ó, pra gente manter a distância, ok? Aumentando a massa do Sol, né, que foi o que ele propôs, a gente precisa aumentar a velocidade da órbita. Por que diminui o período, Vedana? Aí eu posso escrever uma outra equação aqui do lado, ó, do movimento circular. V igual a ΔS por ΔT, lembra? No movimento circular, eu posso escrever V igual a 2πr, que é o ΔS para uma volta, sobre o período, que é o tempo de uma volta. Se o R vai ser mantido constante e a velocidade vai aumentar, então o período vai diminuir como consequência. Beleza? Uma questãozinha bonita, para quem gosta de ciência, legal. Para quem não é tanto da área, assim, né, não gosta muito de ler sobre curiosidades disso, tá tudo certo, né, gente? Cada um na sua área. Talvez fosse uma questão um pouco mais difícil, tá bom? Resposta letra A. Vamos em frente. Questão número 51. Diz assim, ó. Uma cápsula destinada a levar astronautas à Estação Espacial Internacional tem massa de 7.500 kg, incluindo as massas dos próprios astronautas. A cápsula é impulsionada até a órbita da ISS por um foguete lançador e por propulsores próprios para os ajustes finais. O aumento da energia potencial gravitacional devido ao deslocamento da cápsula desde a superfície da Terra até a aproximação com a ISS é dada por ΔU, 3 vezes 10 na 10 joules. Energia potencial gravitacional. Quanto ela ganhou de energia potencial gravitacional. Aí a velocidade da ISS VISS é aproximadamente 8.000 metros por segundo. A velocidade inicial da cápsula, em razão do movimento de rotação da Terra, pode ser prezada. Sem levar em conta a energia perdida pelo atrito com o ar durante o lançamento, pode-se dizer que o trabalho realizado pelo foguete e pelos propulsores sobre a cápsula é D. Gente, trabalho geralmente é um assunto que os alunos têm dificuldade de interpretação, né? Trabalho é energia transformada. Que energia que foi transformada e passada para esse foguete? A energia, para essa cápsula, perdão. A energia potencial gravitacional mais a energia cinética para ela poder acoplar na ISS. Não basta ela subir, ela tem que ganhar energia cinética.
Então, esse trabalho que ele pediu, vamos escrever aqui, na verdade, deixa eu ver a questão aqui, 51, né? Esse trabalho que ele pediu é a energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Essa ele já deu. Preciso calcular a energia cinética. Tá tudo pronto para calcular a energia cinética? Acho que tá, né? Vou calcular separado, tá, gente? Acho que poderia ser melhor para você. 7.500 vezes a velocidade, que é 8 vezes 10 na terceira, não esquece do quadrado, tudo dividido por 2. Beleza? Energia cinética igual 7.500, não vou dividir por 2, porque eu quero dividir esse 64 por 2, 32, vezes 10 na sexta. Beleza? Então, ΔE igual, vamos melhorar isso aqui? 7,5 vezes 3,2 vezes 10 vamos ver, aqui eu tirei 3 casas, aqui eu tirei uma, então 4, 10. Ok? Por que eu quis fazer isso? Porque aqui eu acho que vai ficar mais fácil, ó. 3 vezes 7 dá 21. 3 vezes meio dá 1,5. Então, isso aqui dá 22,5 mais 1,5. 22,5 mais 1,5, 24. Então, 24 vezes 10 na 10. Vamos deixar assim. Como é que estão as alternativas? Tem um monte de 10 na 11 lá. Então, vou colocar aqui do lado 2,4 vezes 10 na 11. Segura o tchan aí, não se precipite. Por que, Vedana? Porque ele quer o trabalho, a gente escreveu lá em cima para não esquecer, ó. Ah, o trabalho é o 2,4 vezes 10 na 11, que a gente calculou, mais a energia potencial gravitacional que está no enunciado. Já vou colocar 10 na 11, tá? 0,3 vezes 10 na 11. Beleza? Então, o trabalho, respondendo o exercício, 2,7 vezes 10 na 11 joules. Na minha humilde opinião, esse exercício era difícil de interpretar, tá? Os alunos geralmente têm essa dificuldade, né, com esse conceito, né, de trabalho, tá bom? Bacana. Vamos em frente. Questão número 52. Em março de 2020, a Unicamp e o Fermi National Accelerator Laboratory, que é o Fermilab, né, dos Estados Unidos, assinaram um acordo de cooperação científica com o objetivo de desenvolver tanques para conter argônio líquido a baixíssimas temperaturas, chamados criostatos. Esses tanques abrigarão detectores para o estudo dos neutrinos. A temperatura do argônio nos tanques é temperatura do ar, né, ar de argônio ali, menos 184 graus Celsius. Usualmente, a grandeza da temperatura em física é expressa na escala Kelvin, sabendo que as temperaturas aproximadas do ponto de ebulição e do ponto de solidificação da água, a pressão atmosférica são, respectivamente, 373 e 273, a temperatura do argônio nos tanques será igual a... Bom, gente, tem uma opção para fazer esse exercício que é usar a equação que foi dada, deixa eu mostrar aqui para vocês, usar a equação que foi dada na prova de química. Aqui, ó, tá? Nessa prova aqui é a questão 33. Ela é a, vamos dizer assim, a decoreba, né? Que seria a mesma opção. Deixa eu voltar para a questão aqui. Aí. Aqui. A equação a que eu me refiro é essa daqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius. Muita gente aqui confunde se é menos ou mais, vamos pensar. Não existe temperatura negativa em Kelvin, né? Então, se for zero aqui, mais 273, tá? Uma opção é isso. Só isso. Coloca lá menos 184, calcula a temperatura em Kelvin. O que o autor... Isso vai dar 89, tá? Letra B de bola. O que o autor da questão queria de você, né? E ele fez essa questão pensando nisso, tenho certeza, por causa do enunciado, foi assim... Eu conheço a escala Celsius, né? Então, 0 graus Celsius, fusão do gelo, 100 graus Celsius, ebulição da água. E ele deu para mim as informações correspondentes na escala Kelvin, 273, 373. Tá? Então, o que é esperado do candidato aqui, ó? O candidato que não lembrou daquilo, né? O candidato que, sei lá, não notou. Se eu tenho uma variação aqui de 100 graus Celsius, aqui eu tenho uma variação de 100 Kelvin. Então, a variação, atenção,
a variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1 Kelvin. E a temperatura do problema é menos 184 graus Celsius. Então aqui também tem que descer 184, tem que diminuir. E 273 menos 184, você vai até colocar de outra cor, é 89. Tá bom? Então eu fiz aí de duas maneiras, né, diferentes, mostrando aí para vocês, para já te ajudar e dar um toquezinho. Beleza? Letra B de bola, questão muito direta, né? A prova da Unicamp. Vamos lá, questão 53. Questão 53, o que ela diz pra gente? A pressão exercida na base de certo tanque do Fermilab pela coluna de argônio líquido no seu interior é 5,6 vezes 10 na quarta Newton por metro quadrado. Perdão, o senhor está lendo sem mostrar para vocês, né? A pressão exercida na base de certo tanque de Fermilab pela coluna de argônio, argônio líquido, isso aqui é pressão hidrostática, né? No seu interior é 5,6, a densidade do argônio é tal, assim a altura. Gente, bem claro aqui, ó, é a pressão apenas do argônio líquido, não tem pressão atmosférica. Isso é um problema geralmente quando a gente trata, né, de hidrostática. A lei de Stevin, né, estuda isso pra gente, pressão hidrostática é dGH. Vou fazer um desenho para te ajudar a lembrar. Você tem um ponto lá, ó, dentro do líquido, né, na mesma linha horizontal, todos os pontos estão na mesma pressão, ok? Ele deu a pressão hidrostática, 5,6 vezes 10 na quarta, a densidade, o senhor já vai colocar em potência de 10, tá? 1,4 vezes 10 na terceira, vezes o 10 da gravidade, vezes o H, que é o que a gente quer. 10 na quarta, a gente vai cortar ali do outro lado, ó. Este com este e este. Então, é só dividir 5,6 por 1,4 que dá 4, né, gente? 4 metros de coluna de argônio líquido. B de bola. Então você pode reparar que, assim como no dia de ontem, né, as questões da Unicamp estavam bem diretas, né? Uma ou outra ali um pouco mais elaborada, mas a maior parte bem direta. Questão 54, diz assim: lâmpadas de luz ultravioleta são indicadas para higienização e esterilização de objetos em ambientes em razão do seu potencial germinicida, mata os germes. Considere uma lâmpada UV de potência 100 watts que funcione por 15 minutos durante o processo de esterilização de um objeto. A energia elétrica consumida pela lâmpada nesse processo. Gente, potência e tempo, pediu energia. É a equação fundamental, né? A equação mais básica que tem quando a gente fala de potência. É PET, né? Potência, energia por tempo. A potência é 100 watts. Aí eu vou chamar a tua atenção aqui por uma coisa, ó. Ele quer energia e nós temos o tempo. Só que o tempo está em minutos. E a unidade de energia utilizada na resposta é quilowatt-hora, que é uma unidade bem comum da gente usar no nosso cotidiano. Isso aqui é a unidade de energia. Só que o tempo aqui, ó, que aparece, hora, obviamente eu tenho que passar esse minuto para hora. Então eu vou dividir por 60, ok? 15 dividido por 60. Se você quisesse fazer isso aí direto, né? Vai dar 1/4, pode. Eu já vou passar isso para lá, ó. Isso aqui, né? Tá dividindo, passa multiplicando. Então vai ficar assim: 100 vezes 15 sobre 60 é igual a energia. Beleza? Corta ali o 15 com 60, né? Dá 1/4 que a gente falou. 1/4. 100 dividido por 4 dá 25. 25 o quê? A potência estava em watt, que a gente fala no Brasil watt, né? É o watt. E o tempo em hora. Então aqui vai ficar watt-hora. Mas as alternativas estão em quilowatt-hora. Então você tem que botar um K aqui na frente. E o K é 10 na terceira. Então se você botou 10 na terceira, aqui você tem que mexer na vírgula, né? E aí vai dar 0,025, que é a alternativa C. Beleza? Minha opinião, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente fala muito em sala de aula. Então, não que seja um assunto fácil, mas como é um assunto muito tratado, né, em sala de aula, também era uma questãozinha aí bacana para você. Não houve surpresa.
55. Em outro processo de esterilização, uma lâmpada UV de potência 60 watts funciona sob uma diferença de potencial elétrico de 100 volts. A potência elétrica pode ser expressa também em kVA, kilovolt-ampere, que a gente chama de kVA. Sendo 1 kVA, o K é 1000, lembra que a gente acabou de usar? 1000 volt vezes 1 ampere, ou seja, volt vezes ampere é watt, né? 1000 watts. A corrente elétrica aí do circuito que alimenta a lâmpada. Gente, se você, né, lembra tal, existe uma equaçãozinha já adaptada para a elétrica, a gente usou no exercício anterior o PET, né? E aquele PET, a gente faz uma adaptação para a elétrica e ele se torna o PIL. Então, uma opção de resolução bem direta era só substituir, ó, ok? E calcular 0,6. Pô, Vedana, eu não ia lembrar da equação, o que eu posso fazer? Então vamos fazer do lado aqui mais uma vez, ó, ideia do autor da questão. Ele falou que a potência, unidade da potência, aqui ó, análise dimensional, tá? Esse colchete significa que eu estou escrevendo a unidade da potência. Pode ser escrita como kVA. Ele falou isso no enunciado. A unidade da potência é 1000 volt vezes ampere. Se você simplesmente... Como a gente está falando só da equação, né? Vou desprezar esse K aqui agora, vou desprezar mesmo, tá, gente? Se você simplesmente substituísse, ó, volt é a unidade de tensão elétrica, U. Ampere é a unidade de corrente. Você chega no π. Tá com a ordem trocada, ó, mas é o π. Tá bom? Isso aqui dá pra gente a resposta, letra B de bola. Muito bom. Essa foi a questão 55. Vamos agora para a questão número 56. Diz assim: a ação germinicida da luz UV varia conforme o comprimento de onda lambda da radiação. O gráfico a seguir mostra a eficiência germinicida da luz ultravioleta em função do lambda, em sua atuação durante certo tempo sobre um agente patogênico. Vamos interpretar esse gráfico, gente? Eficiência da radiação em matar os germes em função do lambda. Esse lambda aqui, ó, não tem eficiência praticamente nenhuma, quase zero, ou zero, né? Não dá para saber exatamente onde está esse pontinho aí, parece que é zero. A eficiência máxima, pá, 270 nanômetros, beleza? E aí ela diminui de novo. Olha a perguntinha da Unicamp. Pode-se afirmar que a frequência da luz ultravioleta que gera eficiência máxima. Ele deu o lambda e ele quer a frequência. E deu aqui embaixo a velocidade da luz no vácuo, né? Então, gente, equação fundamental da ondulatória. Vá lamber ferida. Parece uma girafinha aqui, né? Vai, girafinha, foge. 3 vezes 10 na 8 é igual ao lambda, que é 270 nano. Cuidado, não esquece do nano. 10 na menos 9 vezes F. Beleza? 3 vezes 10 na 8, vamos melhorar essa conta aqui, né? Dividido por 2,7 vezes 10, andei 2, né? Na menos 7. Beleza? Ó, se fosse 30 por 27, dividindo por 3, daria 10 sobre 9, né? Isso aqui é 1,1, então. 1,1 vezes 10 na 15 Hz. Ok? Resposta, mais uma vez, de diáspora. Acho que acabou, né, gente? Meus queridos, muito obrigado, foi um prazer. Deixa aí seu comentário, dá um like aí, compartilha com os amigos e até o próximo vídeo.